A primeira viagem missionária é o título da lição 4, Classe dos Adolescentes. E eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui para mais uma sequência de pré-aulas para ajudar professores, superintendentes, coordenadores e todos que amam a palavra de Deus na preparação da próxima aula, tá certo? Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Clica no valeu, contribua com o canal, irmão. É assim que o canal dos ímpios crescem. As pessoas interagem, se inscrevendo, curtindo, deixa comentário, deixa pergunta, escreve alguma coisa aí, fale para nós de onde você nos assiste. Manda o seu videozinho pro Fala Professor e falando de onde você nos assiste pelo WhatsApp que está na descrição, tá certo? Pegue lápis, papel, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Fala, professor Denis, aqui é o professor Roberto Lira aqui de São Paulo, Parque São Lucas. Um abraço. Fala, professor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo Matheus, sou professor de jovens aqui em Salvador, na Bahia. Professor Denis, boa tarde, a paz do Senhor. Eu me chamo Felipe Lobato Amorim e falo aqui do estado do Amapá, município de Oiapoque, aqui no extremo norte do Brasil. Aqui estamos nós com a nossa revista A Primeira Viagem Missionária. O texto aqui em destaque, a mensagem, está em Atos 13:3. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Esse é o texto em destaque aqui. Nós vamos aqui como objetivos descobrir a rota da primeira viagem missionária de Paulo, explicar como eram as viagens na época do apóstolo e refletir sobre a vocação missionária. Sobre isso que nós vamos falar aqui na aula de hoje, aqui na classe dos adolescentes. Só lembrando 3 avisos rapidinho, número do meu WhatsApp, o link do WhatsApp está na descrição, fale comigo, contato para administrações, será um prazer, congressos, eventos, acampamentos, acompanha no Instagram, @Denis Pereira Oficial, estamos viajando, ministrando a palavra de Deus e sempre tem lá um pouco do nosso roteiro, nos stories e as fotos também, e aí você pode conhecer um pouco mais do nosso conteúdo. Estaremos agora nesse final de semana na De Hortolândia, num luau maravilhoso, no sábado e no domingo, na conferência Grace Day. Vale a pena você acompanhar. Também tem aí um link para você acessar grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, conversando semanalmente e trocando materiais, PDFs, comentários e muito mais sobre a próxima aula. Você sabe que nós temos pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, isso mesmo. Por isso é importante você compartilhar o link dessa aula com todo o departamento da EBD da sua igreja. E tem um link aí para você baixar conteúdo gratuito em PDF, comentários, slides, vídeos, convites e muito mais. Bora para nossa aula de hoje, tópico 1 aqui começando. Nós vamos falar aqui sobre vocação missionária, não é? Nós vamos falar aqui sobre o apóstolo Paulo, nós vamos falar sobre Barnabé, como que isso se dá, como que isso aconteceu, tá certo? Bom, o tópico 1 vai falar aqui sobre o chamado missionário. Nós estamos falando aí sobre esse personagem tão marcante, né, para o evangelho, para o cristianismo, que é o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar aí sobre essa vocação missionária, sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E no tópico 1 nós vamos falar sobre o chamado missionário, tá? Como estudamos anteriormente, a igreja de Jerusalém se dispersou quando Estevão foi apedrejado, tá? Assim os irmãos da Judéia fugiram por causa da perseguição e se espalharam por diversas regiões. Vale lembrar que esse sempre foi o plano de Deus, que a igreja ela alcançasse todo o território. Se nós pensarmos no próprio João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então João 3,16 já está deixando claro que o evangelho, que o amor de Deus revelado em Cristo e através de Cristo na cruz, ele deve ser conhecido por todas as pessoas para que todos tenham a oportunidade
de crer no evangelho, de crer em Cristo, tá? Atos 1:8 também diz: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, tá? Então a primeira coisa que você pode anotar aí é que o evangelho, ele como que podemos dizer? O chamado do evangelho é para todos. A pregação do evangelho é para todos. Logo, a pregação do evangelho precisa abranger a todos, precisa alcançar a todos. Sendo assim, a igreja de Cristo precisa se fazer presente em todo mundo, em todo o território, para que todas as pessoas possam aí serem alcançadas pela pregação do evangelho, para que então elas decidam se render a Cristo ou não, tá certo? Agora, o que acontece é que no primeiro momento ali na igreja primitiva, os irmãos, eles ficaram em Jerusalém. É quando a perseguição, vamos dizer assim, ela estoura, não é? Quando Estevão é apedrejado, lá em Atos capítulo 7, que então há uma grande perseguição e os irmãos, eles se dispersam, tá? Eles fogem para outros lugares, escapando por suas vidas. Acontece que o que parecia ruim, na verdade, transformou-se em bênção. Por quê? Porque por onde eles fugiam, eles iam falando de Jesus. Eles iam pregando o evangelho. Eles iam anunciando a mensagem de salvação. Alguns pregaram apenas para judeus, outros a não-judeus, também a gentios, né? Os chamados gentios, que são aqueles que não são judeus, tá? É nesse cenário que Barnabé aparece junto a Paulo ensinando em Antioquia, tá? Essa igreja ela era muito generosa, ouvindo que havia fome em Jerusalém, na Judéia. Por meio de Paulo, elas enviaram dinheiro para ajudar os irmãos daquela região, tá certo? E aí, orando, e aqui tem um detalhe interessante, tá? O chamado vem por meio da oração, vem por meio da oração. E os mestres ali da igreja, não é? Os líderes, os pastores da igreja, eles, dirigidos pelo Espírito Santo, ordenaram que Paulo e Barnabé fossem enviados como missionários. Está aqui em Atos, capítulo 13, versículo 2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado, tá? Então, uma grande lição aqui a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, tudo coopera para a expansão da igreja, né? Então, quando o inimigo achou que estava impedindo a igreja de avançar, era o contrário. A ação do inimigo acabou cooperando à perseguição para que a igreja se expandisse, para que a igreja crescesse muito mais e com muito mais rapidez. Dentro desse cenário, é preciso enviar pessoas, mas essas pessoas são enviadas debaixo de uma liderança. Paulo e Barnabé não sonharam de noite, acordaram e falaram: estamos indo embora, Deus mandou. Não, tá? Então eu aprendo com isso e é bom ensinar isso para essa meninada cheia de Deus, que ora, que quer ser usada por Deus. É que o nosso ministério, ele precisa estar debaixo de autoridade. E essa autoridade, Deus delegou ela para homens que presidem sobre nós, que nos pastoreiam, tá? Então a confirmação de um ministério, ela está alinhada com o reconhecimento humano de nossos pastores e líderes, porque Deus ele não cria conflito de autoridade entre sua palavra, entre uma profecia, entre o que está na Bíblia e os líderes que ele mesmo estabeleceu, uma vez que a palavra do Senhor diz que é Deus que dá pastores à igreja, tá? Então, a partir aqui desse momento de Atos 13, quando Paulo é enviado para essa primeira viagem missionária, ele passa então a ser chamado biblicamente apenas pelo nome de Paulo, que é a versão romana do seu nome, não mais por Saulo, tá? O nome de Paulo não foi mudado de Saulo para Paulo, tá? Tem até um hino da harpa que a gente canta. Mas transformado foi em um Paulo. Não.
Não é o caso de Jacó, que foi mudado para Israel, de Abrão, que foi mudado para Abraão, de Sarai, que foi mudado para Sara. Não, ok? Paulo sempre teve os dois nomes, porque Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era tanto um cidadão romano quanto judeu. Judeu de nascimento, mas por ter nascido em Tarsis, ali, que era um ambiente muito importante para o império, era uma colônia romana, podemos dizer assim. Então, por algum motivo, algum serviço prestado, por alguma situação, seu pai adquiriu esta cidadania romana. Então, Paulo era tanto judeu de nascimento, portanto, o nome dele, Saulo, é de nascimento, tem a ver com Saul, ok? Saulo, certo? E ele também, por ser cidadão romano, tem que ter um nome romano, então ficou Paulo, certo? O que vai acontecer é que a partir de Atos 13, e aí talvez haja essa confusão, a Bíblia vai se referir a ele sempre, Lucas vai se referir a ele sempre como Paulo, tá certo? Mas não houve essa mudança de nome. Muito bem, então, ó, Deus tem um chamado para nós, esse chamado ele é universal, anota aí, o chamado para a evangelização, ele é universal. O que é isso? É para todo crente. É para todo crente, tá? Então a gente escuta muito jovens, adolescentes. Ah, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Bom, sabe qual que é o seu chamado? O seu chamado é servir, o seu chamado é evangelizar, que é o que eu chamo de chamados universais. É o chamado universal para todo crente. Servir e evangelizar, ok? O chamado específico, tocar, cantar, pregar, liderar, pastorear, ensinar, reger, enfim, qualquer outra habilidade serve ao chamado universal, porque este é o chamado da igreja, ir e pregar a toda criatura, levar o evangelho, anunciar o evangelho, fazer discípulos. Então, é o chamado universal para todos. Todos nós temos um chamado missionário. Agora, há aquela questão, nós fazemos missões aqui ou nós fazemos missões além mar, além fronteira, certo? Há aqueles que têm o chamado além fronteira e há aqueles que têm o chamado local, tá certo? Muito bem, outro detalhe, nós sempre devemos andar debaixo de autoridade, de pessoas que impõem as mãos sobre nós, de pessoas que lideram sobre nós. Muito bem, essa foi aqui o nosso tópico 1. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, meu irmão. Nós precisamos de mais, que você inscreva-se aqui no nosso canal. Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é, assim, muito, mas muito importante para nós, tá certo? Tópico 2. As viagens na época de Paulo. Nesta época, uma viagem poderia ser feita por terra ou pelo mar. Viajar era perigoso. Tá? Aí ele vai colocar aqui esse detalhe aqui das caravanas, que eles viajavam em caravanas, que era mais fácil, ou seja, um monte de gente juntos, tá? Viajando aí a pé, certo? Em média, uma caravana caminhava 30 km por dia, caminhando aí a 3 por hora. Se fosse a cavalo, aí a média era de 120 km por dia, tá? Então, algumas viagens duravam, né? Algumas viagens duravam aí alguns dias, tá? Tem aí pessoas que tinham mula ou até mesmo carruagem, como por exemplo o eunuco etíope, tá? E como que eles dormiam aí? Bom, os romanos, nós devemos lembrar que neste cenário aqui os romanos estão dominando o mundo. Então, para que os oficiais romanos, tá? Isso você pode ler num livro sobre história da igreja, tá? Para que os oficiais romanos pudessem se movimentar dentro do império, nas províncias e tal, nas colônias, e para que o próprio imperador, quando necessário, pudesse chegar, então foi criado aí as estradas romanas, tá? Estas estradas, tá? O fato de Roma fazer a todo custo que o império vivesse em paz, sem conflitos, tá? Então acabava garantindo uma segurança maior para quem precisava viajar. Uma das questões que os romanos tinham para eles, mas que acabava ajudando todo mundo, era exatamente aí as hospedarias que eles construíam à beira das estradas
para os oficiais do Estado, certo? Mas que se a pessoa tivesse condição, ela podia também ficar ali naquele lugar, ela poderia também pernoitar naquele lugar, tá? Era comum também se hospedar na casa de pessoas, tá? Os cristãos eram incentivados a receber os viajantes, tá? Hebreus 13:2, não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Então, qual que é a lição aqui do segundo tópico? É que as dificuldades de percurso não desanimaram Paulo e seus companheiros. Então, assim, era difícil, tinha que andar a pé muitos quilômetros, tinha que andar, quando possível, a cavalo ou numa mula, não importava, tinha que correr os riscos aí desta viagem, riscos de morte mesmo, né? Risco de vida, mas o fato é que eles superaram todos os obstáculos, tá? Então, qual que é a grande lição aqui? Hora da aplicação do tópico 2. Ao invés de ficarmos olhando os obstáculos que nós temos hoje em dia para pregar o evangelho, para evangelizar, para discipular alguém, nós devemos aprender com o apóstolo Paulo a superar esses obstáculos. A usar muitas vezes, como aqui no caso usavam as hospedarias, as próprias estradas feitas para os oficiais romanos passarem, mas nessas estradas outras pessoas podiam passar. Próximo a essas estradas havia segurança, afinal de contas, havia soldados ao longo da estrada para garantir a segurança do imperador e dos oficiais. Então, o que a igreja vai fazendo? Ela vai, dentro deste cenário, que não é favorável a ela, mas ela vai encontrando meios e formas de avançar e de cumprir o seu chamado, a sua missão de pregar o evangelho. Então Paulo não ficou sentado dizendo Deus é difícil, Deus é perigoso, Deus vai ser complicado. Não, ele simplesmente cumpriu a sua missão. Essa é a lição que nós precisamos aprender, usar o momento, o ambiente, enxergar, olhar, perceber o que podemos extrair, o que podemos aproveitar dentro deste cenário negativo, mas há algo que nós podemos aproveitar, podemos superar, podemos transpor para que a nossa missão como evangelizadores seja cumprida. Então, não permita que os obstáculos te façam parar. Não olhe para os obstáculos, olhe para a sua missão. Quem olha para a missão supera os obstáculos. Meu Deus do céu, eu vou sair correndo aqui dentro. Não olhe, eu vou twittar. Hora do tweet, @Denis Pereira Oficial. Quem não olha para os obstáculos, cumpre a sua missão. Não olhe para os obstáculos, vamos lá? Hora do tweet, não olhe para os obstáculos. Olhe para a missão. Quem olha, foca na missão, é isso? Supera os, meu Deus do céu, os obstáculos. Anotou aí, irmão? Anotou? Anotou aí? Não olhe para os obstáculos, olhe para a missão. Quem olha para a missão, quem foca na missão, supera os obstáculos. @Denis Pereira Oficial, segue o perfil no Twitter e também aí no Instagram, irmão. Vamos crescer esse Instagram aí, irmão. Ô, povo difícil é o povo crente para apoiar o perfil do outro crente. Ajuda nós aí, tá certo? Então, siga a missão. Olha aí a sua volta, na sua escola, na sua casa, na sua igreja, na sua rua. Ah, é difícil. Hoje é complicado falar de Jesus. Foca na missão. Foca na missão. Corta pra mim, corta pra mim. Muito bem. Tópico 3. A rota da primeira viagem missionária. A rota da primeira viagem missionária. Já se inscreveu, crente? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Vamos lá, crente, inscreva-se aí. A rota da primeira viagem missionária. Partindo de Antioquia da Síria, a rota foi a seguinte.
Paulo e Barnabé foram para Seleucia e de lá pegaram um barco até a ilha de Chipre, passando pelas cidades de Salamina e Pafos. De Chipre continuaram para Perge da Pisídia, da Panfilha, até Antioquia da Pisídia, tá? Tem 2 Antioquias, tá? A parada seguinte foi em Icônio, de onde foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Lá em Listra e Derbe, o que eles encontraram? O que Paulo encontrou em Listra e Derbe? O que eles encontraram lá? Em Listra e Derbe? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Atos 16. Procura aí, escreve para nós nos comentários. Atos 16 e versículos de 1 a 5, de 1 a 4. O que Paulo e Silas encontraram em Derbe e Listra? Dá uma olhada aí. É algo muito importante no ministério de Paulo, tá? De lá eles fizeram um caminho de volta pelos mesmos lugares até regressarem ao ponto de partida, Antioquia da Síria, tá? Então a gente tem Antioquia da Pisídia e temos Antioquia da Síria. Se olharmos em um mapa, veremos que esses lugares hoje estão na Turquia, tá? Na Turquia. Por onde passaram, Paulo e seus companheiros usaram a estratégia de pregar o evangelho na sinagoga da cidade, tá? Então a gente precisa entender isso aqui. Paulo, lembra que Paulo era fariseu? Então Paulo sabia que todos os sábados os judeus se reuniam nas sinagogas para ouvir as escrituras, tá? Então, o que Paulo fazia? Ele chegava na cidade e ele ia direto para a sinagoga. Lá na sinagoga, ele começava a falar sobre as escrituras e dentro de um determinado tempo, ele então falava de Jesus. Então ele mostrava que o Messias esperado nas escrituras era Jesus. E aí você tem impactos positivos e negativos. Tinha gente que não cria, começava a perseguir, certo? Mas muita gente cria, certo? Muita gente cria. E aí muitas vezes Paulo saía ali da sinagoga e ao lado da sinagoga, como é o caso de Éfeso, por exemplo, ele então começava na casa de alguém a falar de Jesus. Então as pessoas que queriam ouvir Jesus iam até onde Paulo estava. Os ensinos de Paulo tiveram impacto para além do território das sinagogas. Então ele começava na sinagoga e depois ele ia para outros lugares. De modo que não demorou muito para que os judeus também se interessassem pela mensagem trazida pelos viajantes. Era o Espírito trabalhando nos corações e levando os pecadores ao arrependimento. E isso aumentava o número de cristãos e as novas igrejas iam surgindo, tá? Então veja, ao final dessa primeira viagem, ao visitar as igrejas por onde tinham passado, Paulo e Barnabé seguiram o modelo que a igreja de Antioquia havia estabelecido, tá? Então assim, ó, vamos lá, vamos aqui recapitular. Paulo chegava na igreja ou na cidade, Paulo falava de Jesus, certo? E ele ficava ali um tempo. Pessoas iam se convertendo e tal. Ele saía dessa cidade e ia para outra cidade, tá? Paulo é um plantador de igrejas, tá? Um plantador de igrejas. Mas depois o que ele fazia? Ele voltava nessa cidade e estabelecia ali uma liderança local para proteger e cuidar daquela nova igreja, certo? Então veja, ele estabelecia igrejas e ele colocava pastores nesta igreja e ele ia para outros lugares. É por isso, talvez, que quando Paulo precisava falar algo à igreja, ele enviava cartas àquela igreja. Ele conhecia aquela igreja, tá certo? Mesmo igrejas que ele nunca foi, como é o caso da igreja de Roma. Mas, de certa forma, Paulo tinha ligação aí com todas estas igrejas, tá? Então, esse era o modelo de plantio de igrejas de Paulo. Ele chegava, falava de Cristo, ele ensinava, ele saía da cidade, depois ele voltava, estabelecia líderes, pessoas locais. Então Paulo não era um pastor local, Paulo era um evangelista, tá? Era aquele que planta igrejas, ele vai abrindo igrejas aonde não há igrejas, tá? Então Paulo não ia abrir igreja onde já tinha igreja, não. Paulo ia aonde não havia igreja. Lá ele estabelecia uma igreja, lá ele deixava líderes e então ele ia para outro lugar, sempre deixando aí um vínculo de compromisso desta igreja com a palavra de Deus, tá certo? Bom, o que nós aprendemos aqui nessa primeira viagem missionária de Paulo?
tá? Nós estamos aqui percebendo que Paulo estava determinado a fazer a obra de Deus. E quando nós estamos determinados a fazer a obra de Deus, o Senhor abençoa, o Senhor provê e nada nos para. Os obstáculos não nos param. Agora, é preciso fazer com cuidado, debaixo de autoridade, e é preciso ter este cuidado de estabelecer um trabalho, certo? Então, esta é uma aula para adolescentes. Nós aprendemos aqui o poder do evangelho para mudar vidas, tá? E assim como Paulo fez isso em seu tempo, o ID de Cristo, ele continua mais atual do que nunca. Mais atual do que nunca, tá certo? Fala para nós aqui nos comentários, na sua igreja ainda tem culto no lar, ou aquele culto, como fala, aquele culto na garagem, como fala, ponto de pregação? Era mais ou menos isso que Paulo fazia. Primeiro um ponto de pregação na casa de alguém e ia crescendo um número, uma igreja, uma congregação. Agora nós vamos para outro lugar, um ponto de pregação. Na Assembleia de Deus, talvez a maioria das nossas igrejas começou a partir de um ponto de pregação. É um ponto de pregação que começa na casa de alguém, muitas vezes na casa de um não crente, ou na casa de um irmão que chama os seus vizinhos, ou na casa de um não crente, que começa pedindo uma oração, aí o irmão vai lá e oferece, você quer que a gente faça um culto aqui na quarta noite? Aí a gente vai lá e faz um culto, daqui a pouco volta e faz outro culto, daqui a pouco quando vê que não, a sala fica cheia, a garagem fica cheia, e quando se imagina, tá lá a gente alugando um salão naquela rua e abrindo uma nova congregação. Na sua igreja, na sua cidade, ainda acontece isso? É o maior modelo de crescimento da igreja desde o primeiro século. Chega, anuncia o evangelho, abre uma igreja. Chega, anuncia o evangelho e abre uma igreja. É isso aí, meus amigos. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Mas antes, deixa eu voltar para a tela grande. Calma, fica aí. Deixa eu voltar para a tela grande. Amém, meus amigos. Forte abraço. Mais uma aula abençoada aqui por Deus. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Forte abraço.